pedimos ao nosso Pai que nos ilumine, para que a gente possa assimilar os seus ensinamentos e que a gente tenha uma jornada produtiva espiritualmente falando para todos nós aqui. E a gente tem a oportunidade de aprender bastante. Então, como eu estava falando, nós estamos continuando naquele estudo da viagem de Jesus a Roma, né? Juntamente com Ganode e Ganide. Ganode era um comerciante inglês, indiano, perdão, hindu, e estava em uma rota de trabalho para fazer negociações e contratou Jesus para ajudá-lo como intérprete e, ao mesmo tempo, ser meio que um mestre do filho dele, Ganide. E eles estavam, então, em direção a Roma, uma viagem bastante longa, que eles partiram ali de Jerusalém, com destino aí, então, a Roma. A gente parou no documento 130, item 6, qualquer coisa. A Sueli vai nos posicionar aqui daqui a pouquinho. Eu convido a todos vocês a participarem ativamente, interromper, fazer comentário, dar pitaco, fazer crítica. Então, vamos lá. A ideia é justamente da gente discutir e poder aprender o máximo que a gente puder. Então, né, vamos dar continuidade ao documento 130, a gente, na viagem, como o Henrique falou, de Jesus, Ganode e Ganide até Roma, ele já passou por Jopa, onde ele fez o discurso sobre Jonas, né, e a baleia, depois eles foram para Cesareia, onde lá eles encontraram um grego, Anaxando, se não me engano, que ficou super impressionado com Jesus e que depois veio a ser um dos discípulos, né, do Evangelho de Jesus na Grécia. Aí eles foram para Alexandria, conhecer o farol de Alexandria e toda a cidade, aquela cultura, e conhecer os filósofos de lá, etc. E agora eles estão ainda em Alexandria, fazendo o que eles chamaram de discurso sobre a realidade. Eu voltei um slide só para a gente não perder o fio da meada, que fala sobre a personalidade, porque é disso que eles vão falar daqui para frente. Então, discurso sobre a realidade. A personalidade é aquele dom cósmico, aquela fase da realidade universal que pode coexistir com a mudança ilimitada e, ao mesmo tempo, manter a sua identidade em presença de todas as mudanças, e ainda mesmo para sempre. A vida é isso é Jesus falando. A vida é uma adaptação da causação cósmica original às demandas e possibilidades das situações do universo e passa a existir pela ação da mente universal e pela ativação da chama espiritual de Deus, que é o Espírito. O significado da vida é a sua adaptabilidade. O valor da vida está na possibilidade de progresso até as alturas máximas do conhecimento de Deus. Então, aqui nós já tínhamos, a semana passada, comentado rapidamente sobre a questão da personalidade, que Jesus estava dizendo aí que a personalidade é imutável, né? E ela é adaptável a todas as situações que nós vivenciamos. Então, e fala também que essa personalidade é capaz de preservar a sua identidade. Então, o que Jesus está falando aqui, na verdade, é assim, que a personalidade que somos nós é o protagonista dessa carreira que nós estamos vivenciando. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender o que seja a personalidade. Os próprios reveladores têm dificuldade de explicar isso. Mas a personalidade, na verdade, é o Filho de Deus, é a pessoa que faz o seu relacionamento com Deus e com outras personalidades.
Então, a personalidade é uma concessão do Pai, é uma dádiva do Pai, que nos é dada quando nós... não existe um momento definido no livro. Os reveladores não contam em que momento nós recebemos essa personalidade. Eles apenas dizem que ela antecede a chegada do ajustador do pensamento. Então, a gente sabe que ela vem antes do ajustador do pensamento, e o ajustador do pensamento vem em algum momento entre 5 e 6 anos de idade. Talvez esse momento vá mudando à medida que a civilização vai evoluindo, não sei. Na época que os reveladores produziram o livro, era isso em si, revelaram esses ensinamentos, era entre 5 e 6 anos de idade. A meu ver, e essa é uma teoria de algumas pessoas que defendem o mesmo ponto de vista meu, que, diga-se de passagem, entra frequentemente em conflito com outras teorias que não concordam exatamente com essa ideia que eu tenho. Eu acho que a personalidade nos é dada no momento da concepção. Então, quando a gente é concebido, então vira lá não sei se o nome já é feto, mas quando o esperma faz a união com o óvulo, é quando acontece a concepção. Então, a partir desse momento, eu entendo que o nosso Pai nos dá a nossa personalidade. E essa personalidade é a que propicia a possibilidade de que nós venhamos a ser um filho espiritual de Deus. Então, no momento que a gente ganha essa personalidade, a gente ganha junto essa possibilidade de nos tornarmos um filho espiritual. Então, quando Jesus está falando ali para o Ganide que essa personalidade é imutável, ela é imutável mesmo no sentido de que ela é a mesma coisa desde o momento em que ela nos é concedida neste mundo físico, aqui na carne, até a eternidade. Ela não muda. Não muda quer dizer o seguinte: se ela fosse verde, ela continuaria verde. Se ela fosse vermelha, continuaria vermelha. Mas ela tem uma evolução, e essa evolução é o perfeicionamento, é alcançar a perfeição. Então, essa personalidade é desprovida das experiências que vão ser vivenciadas até o momento de nós chegarmos na eternidade. Então, por isso que ele está dizendo que essa personalidade não muda, ela é sempre a mesma, sempre nós vamos encontrar na revelação a presença da personalidade e ela nunca muda. Já essa identidade, que ele está dizendo que a personalidade tem a capacidade de levar com ela, na verdade, é a nossa mente. Então, a nossa mente é que nos transforma num indivíduo associado a essa personalidade e que nos leva, então, e permite a personalidade interagir com o meio ambiente e com outras personalidades. Essa identidade, que é, então, a nossa mente, ela muda. Ela muda no momento em que nós nascemos, nós recebemos a mente, o dom da mente, que é assentado sobre o nosso cérebro, o nosso intelecto material. Quando nós morremos, esse cérebro morre, a mente não. Para que a mente continue funcionando, ela precisa de um novo elemento onde ela possa funcionar. Então, assim, é como se fosse o software e o hardware, o programa e o computador.
A mente é o programa, o cérebro o computador. Quando a gente morre, significa que esse computador morreu, o programa não morreu, ele está lá. Então, ele pode rodar num novo computador. Esse novo computador seria, no caso, a nossa alma. Então, quando a gente evolui para a morôncia, essa mente vai rodar, então, num intelecto moroncial, que eu entendo que é a nossa alma. E a personalidade tem esse dom de, se ela sobreviver, se houver a construção da alma, transferir o assento da identidade, que é a mente, para a alma. É por isso que ele está dizendo aí que a personalidade tem o dom, a capacidade de transferir essa identidade para onde ela quiser. Então, se a personalidade é imutável, não muda nunca, a mesma coisa não acontece com a nossa mente. Ela, num momento, roda no nosso cérebro, num segundo momento, está lá num intelecto moroncial, que eu entendo que é a nossa alma, e num terceiro momento, quando a gente alcançar a fusão com o nosso ajustador, essa mente vai rodar dentro de um elemento físico que é espiritual, que é, então, a mente espiritual. Então, a mente se transforma dessa forma. O nosso corpo também se transforma, porque o nosso corpo, que é uma energia física, também está associado a essa personalidade. Aqui é o nosso corpo que representa essa energia física. Lá nas morôncias, nós teremos um corpo moroncial. E depois, quando alcançarmos a fusão com o espírito, o nosso corpo será um corpo espiritual. Então, a gente percebe que a energia física muda, a energia mental muda, a energia espiritual, que é o nosso ajustador do pensamento, também vai mudar, porque em algum momento vai se associar, vai se fusionar a nossa alma. A única coisa que não muda nesse processo é a personalidade, que é sempre a mesma coisa. Por isso que ele fala aqui que a personalidade é imutável e é universal. É universal porque ela se adapta a qualquer ambiente. E esse ambiente, no nosso caso aqui, ele começa na matéria, no mundo físico. Quando a gente evoluir para as morôncias, essa personalidade vai continuar igualmente funcionando lá na morôncia. E quando a gente alcançar a fusão com o nosso ajustador do pensamento, essa personalidade vai continuar funcionando no mundo espiritual. Além disso, ela vai trabalhar, ela vai funcionar até que a gente alcance o paraíso e vamos ser, então, finalitores. E depois de sermos finalitores, algum dia nós vamos passar pela experiência da transcendência do tempo, que é sair do tempo absoluto e passar pelo absoluto, até alcançar o absoluto. Então, essa capacidade da personalidade de transitar por todos esses ambientes é que a gente chama de universalidade da personalidade. É que nem o sangue O, negativo ou positivo, não sei, um deles é universal e serve para qualquer pessoa. Então, a personalidade, ela funciona em qualquer ambiente. E aí, no último parágrafo, Jesus fala ali que o importante da vida, a maneira da gente marcar o nosso progresso na vida, de a gente avançar, é justamente da gente se adaptar a esse meio ambiente, essa adaptabilidade que nós temos a todos os meios ambientes por onde nós passamos, né? Então, o significado da vida é a sua adaptabilidade. O valor da vida está na possibilidade de progresso, que é a evolução que a personalidade vai fazendo até chegar a Deus. A ideia, quando abordei esse assunto, era de tentar dar uma clareada, mas eu acho que, em vez de clarear,
piorou. Então, a ideia é assim, eu vou fazer uma proposta para vocês. A semana que vem, a gente vai discutir esse assunto especificamente com os textos do livro em mãos, para a gente não ficar aqui no achômetro, para a gente fazer a coisa da maneira como os reveladores nos contam. Depois nós podemos concordar ou não com os reveladores, mas não precisamos ficar concordando e discordando entre nós. Vamos revisar esse assunto, então, semana que vem. Estão todos convidados com o texto do livro. E aí eu proponho que quem tem bastante interesse nesse assunto se prepare, porque a discussão vai ser grande. Vamos lá. Sussu, vamos continuar. A má adaptação da vida autoconsciente ao universo resulta em desarmonia cósmica. A divergência final entre a vontade da personalidade e as tendências do universo termina no isolamento intelectual e na segregação da personalidade. À perda da chama piloto do espírito residente, sobrevém a cessação da existência espiritual. A vida inteligente e progressiva, então, se torna em si e por si mesma uma prova incontroversa da existência de um universo pleno de propósitos que expressa a vontade do Criador Divino. E essa vida, no todo, luta na direção de valores mais elevados, tendo por meta final o Pai Universal. Apenas em grau, o homem possui mente acima do nível animal, a parte as ministrações mais elevadas e quase espirituais do intelecto. Portanto, os animais, não sabendo adorar nem possuindo sabedoria, não podem experimentar a supraconsciência ou a consciência da consciência. A mente animal é consciente apenas do universo objetivo. O conhecimento é a esfera da mente material, ou discernidora dos fatos. A verdade é o domínio do intelecto espiritualmente dotado, que é cônscio de poder conhecer a Deus. O conhecimento é demonstrável. A verdade é experimentável. O conhecimento é uma posse da mente. A verdade, uma experiência da alma, o eu em progresso. O conhecimento é uma função de nível não espiritual. A verdade é uma fase do nível da mente-espírito dos universos. O olho da mente material percebe o mundo de conhecimento factual. O olho do intelecto espiritualizado discerne o mundo de valores verdadeiros. Esses dois pontos de vista, sincronizados e harmonizados, revelam o mundo da realidade, no qual a sabedoria interpreta os fenômenos do universo nos termos da experiência pessoal progressiva. O erro, ou o mal, é a penalidade da imperfeição. As qualidades da imperfeição, ou os fatos da má adaptação, revelam-se no nível material por meio da observação crítica e da análise científica, e no nível moral por intermédio da experiência humana. A presença do mal se constitui em prova das imprecisões da mente e da imaturidade do eu em evolução. O mal, portanto, é também uma medida da imperfeição na interpretação do universo. A possibilidade de cometer erros é inerente à aquisição da sabedoria, ao esquema de progredir do parcial e do temporal até o total e eterno, do relativo e imperfeito ao final e perfeito. O erro é a sombra do incompleto relativo, que deve necessariamente cair sobre a senda ascendente do homem no universo, antes da perfeição do paraíso. O erro ou o mal não é uma qualidade real do universo. É simplesmente a observação de uma relatividade na inter-relação entre a imperfeição do finito incompleto e os níveis ascendentes do supremo e do último. Então, então
o erro é uma dificuldade de adaptação. E ele não é bom e nem ruim, ele é relativo. Porque o universo imperfeito, ele está ainda em construção, ele tem nuances vazias, sei lá o quê, não sei se eu posso dizer que existe o vazio, alguma coisa que não existe, ou sei lá o quê, que ele cai nessa vala, digamos assim. Eu estou impressionada que eu já li isso aqui e eu nunca tinha observado isso. Então, a vida, ela é a capacidade da gente se adaptar. Eu entrei aqui nessa dimensão, minha tarefa é só seguir o rio. Então, se eu entro numa resistência contra esse rio, eu cometi um erro. E aí tem a questão, ele fala assim que, como é que ele fala? O valor da vida está na possibilidade do progresso. Então, eu tenho que me adaptar, deixar ir, aceitar, e, a partir desse momento, eu crio um valor. O valor é eu ir experienciando e criando esse progresso para a minha alma. Eu não sei se eu estou viajando ou é isso mesmo. É isso mesmo, Isabela. Acho que você fez uma interpretação boa. É como a gente faz parte de um meio ambiente imperfeito que está evoluindo, né? Caminhando para a perfeição, as realidades vão mudando. Que a realidade, aqui dentro do conceito dos ajustadores, ela se confunde muito, e, na verdade, é a verdade. Então, assim, a realidade nesse meio onde nós vivemos, ela é sempre relativa e ela está sempre mudando, de acordo com a nossa percepção e aquele momento de realização daquele ambiente. Então, a gente pode prever com perfeição o que vai acontecer com um elemento físico. Então, a gente sabe que se uma maçã cair da árvore, ela vai cair e vai bater lá no chão. A gente sabe que se esse chão tiver um declive, aquela maçã vai rolar. Então, é previsível a ação dos elementos físicos do nosso ambiente. Mas não é tão previsível a ação dos indivíduos sobre esse ambiente. Então, quando você inclui a figura da personalidade interagindo com esse ambiente, essas realidades vão mudando, porque cada indivíduo reage para essa realidade de uma maneira diferente. E a gente, no todo, vai construindo um novo ambiente. O fato é que todos nós temos que nos integrar nesse meio cósmico, nesse meio ambiente, dentro daquilo que é uma realidade de crescimento, de aperfeiçoamento. Não é assim desencaixando. Então, quando a gente fala assim, não, então tenho que seguir a corrente. Não, por exemplo, eu não tenho que seguir a multidão se a multidão tiver completamente equivocada. Não é isso que eu tenho que fazer. Mas sim, eu tenho que conviver com a ideia de que o mundo tem coisas perfeitas, imperfeitas, e trabalhar na direção de me adaptar a esse mundo, a esse sistema, da melhor maneira possível. É aí que eu vou construindo os meus valores e descobrindo as realidades progressivas, né? Eu vou crescendo espiritualmente e experiencialmente. Eles falam ali que você pode adquirir o conhecimento através da sua inteligência, do seu intelecto, mas os valores, a verdade,
ela tem que ser experienciada, ela tem que ser vivida de alguma forma, né? Então, um exemplo disso, ninguém pode provar a existência de Deus. Não existe uma maneira científica, matemática, de provar a existência de Deus, assim como ele também, não existe ninguém que possa provar que ele não existe. Mas todos nós podemos experimentar Deus, senti-lo dentro de nós, viver a realidade de Deus. Então, é por isso que eles falam dessa diferença entre o conhecimento e a experiência. Mas eu acho que sua análise foi muito legal, muito boa, isso aí, Isabela. Diga lá, Hélio. De novo, estou discordando do que eu vi. Especialmente estou discordando do que a Isabela falou. Vamos lá. É brincadeira. Mas, enfim, vamos lá. Você tem o ambiente. O ambiente é onde você convive, onde você existe, seja em o meio ambiente, todo o ambiente tem uma somatória de variáveis. Mas, enfim, tem um ambiente que é imperfeito. Mas o todo, vamos chamar esse ambiente como todo, é a somatória das partes. Quer dizer, cada um de nós forma o todo. Cada um é como o caldeirão, todo mundo faz parte, como fosse um... Enfim, aí a palavra que eu discordo é a palavra adaptabilidade. Você vai se adaptar ao ambiente com que propósito? Para não arrumar inimigos, para você ser bem aceito, para você ser politicamente correto, para você não sentir dor. Então a palavra está na adaptabilidade. Você vai se adaptar ao ambiente por quê? Se a gente colocar esse assunto em termos espirituais, a nossa preocupação é individual, a salvação, ou a repersonalização, ou chegar no estado do final de finalitor, é um assunto individual. Pode ter uma multidão, pode ter 8 bilhões de pessoas, mas o assunto é individual. É individual. Então, essa conversa toda tem a ver com o indivíduo. Então, você como indivíduo, o que você vai ser? A Maria vai com as outras? Porque o ambiente vai te aceitar melhor se você não for do contra. Todo mundo vai achar você lindinho, maravilhoso, bacana, e você segue com a corrente. Então, a minha percepção é que esse assunto é como ir no banheiro, não tem como delegar, você tem que ser você. E a adaptação ao ambiente é você fazendo escolhas. Escute, o ambiente aqui, eu estou num ambiente que todo mundo é permissivo. Ah, eu quero ser bacaninha, vou ser permissivo também. Ah, eu estou aqui na sala, todo mundo concorda com tudo, eu tenho que concordar também. Não, enfim, o que eu interpretei do texto é isso. Então, o erro é resultado da falta de adaptação do indivíduo em relação ao ambiente, em relação ao todo. Foi mais ou menos isso que eu entendi que você falou. Eu discordo veementemente. Se foi essa a interpretação, eu não entendi nada do que foi lido. Mas, enfim, vamos para frente, de repente eu aprendo alguma coisa hoje. Então, Hélio, eu acho que a chave do negócio como você falou, é a questão da adaptabilidade. Nós temos o universo dos universos que está em formação, está em gestação, caminhando para a perfeição. Então, a nossa adaptabilidade aí, eu entendo, é que, primeiro, nós aceitamos a nossa condição humana e de imperfeitos, e de saber que nós temos um caminho progressivo pela frente, e saber que o mundo não é perfeito, e que ele está caminhando, de alguma forma, para a perfeição, e que todos nós temos que, de alguma forma, contribuir para isso. Então, quando a gente fala da adaptabilidade, é do reconhecimento das limitações do meio ambiente onde nós estamos e de nós nos adaptarmos a essa situação. Então, não adianta eu me revoltar e dizer que eu não concordo com o fato do ambiente em que eu estou vivendo ser imperfeito e eu não quero que ele seja imperfeito e de recusar isso daí, de tentar fugir a essa realidade ou criar uma realidade paralela. Então, o Aélio acho que caiu ou saiu. Então, na minha maneira Ele de saiu. ver, tudo bem. Na minha maneira de ver, essa adaptabilidade
não está no sentido de ser Maria vai com as outras. Essa adaptabilidade está no sentido da aceitação das limitações que nós temos e das construções da realidade divina, de construção e perfeccionamento do universo. Mas, enfim, eu reconheço que esse é um tema espinhoso, e talvez as pessoas tenham dificuldade realmente de compreender. Mas eu concordo com a sua visão. Não tenho nenhum problema com essa. É uma pena que o Hélio não esteja mais aí. Mas vamos continuar, então. Não sei se tem mais alguém que quer fazer algum comentário. Tá. Sim, Yara. Não, vai, Sueli, depois eu... Não, pode ir. Não, eu ia só complementar. Que desse Complementa, texto... depois, eu vou depois de você. Tá bom, obrigada. Desse texto todo, assim, é uma coisa que a gente já devia saber, que eu já deveria saber, né? Porque faz todo sentido, mas que quando eu li, assim, foi bastante legal, por isso que eu coloquei ali, que a possibilidade de cometer erros é inerente à aquisição de sabedoria, inerente ao esquema de progredir do parcial e do temporal até o eterno e perfeito. Então, assim, cometer erros, todo mundo comete, e é absolutamente normal, absolutamente faz parte disso daqui, entendeu? Experienciando é que a gente cresce, né? A gente só vai chegar lá se a gente experienciar e fazer as nossas escolhas. E errar faz parte do jogo. Isso é bem bacana, assim, dá um alívio. Legal. Você sabe, Sueli, eu fotografei com meu celular essas 2 páginas, porque eu achei muito densa e muito rica para ler com muita vagareza, sabe? Porque não é uma coisa só intelectiva, não é só da inteligência, né? A gente tem que assimilar e ver se a gente consegue absorver. É experiencial, né? Pede um discernimento, mas uma compreensão. Não dá para a gente só ficar repetindo e achar que porque repetiu, a gente entendeu e pode passar para frente. A vida não é isso, né? Senão a gente vai repetir. O erro é isso, é essa repetição, até a gente compreender mais abrangentemente para poder ir para frente. E eu fico pensando isso, tem o discernimento, mas não é só o discernimento. O discernimento é importante, mas tem algo que alarga mais, né, esse nosso conhecimento. Essa questão do amadurecimento também. Precisa de tempo, precisa de digestão. Acho que é por isso que o sistema cai, a internet falha, né? Oi, Isabela, você queria falar mais alguma coisa? Então, Obrigado, Yara. Eu concordo com a Yara, é muita informação e num grau de profundidade que a gente tem que... Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade, eu vou ter que voltar aqui. E olha que eu já li esse negócio aqui. A vida, ele fala assim, a vida é uma adaptação da causação cósmica original. É uma adaptação. A vida é uma adaptação da causação cósmica original. As demandas e possibilidades das situações do universo e passa a existir pela ação da mente universal e pela ativação da chama espiritual de Deus, que é o Espírito. Então, a minha adaptação, nós estamos sendo convidados a viver. E, para viver, nós temos que nos adaptar às causas cósmicas originais. Então, é isso? Sim. Qual é que é o propósito, né, a causa original do cosmos, né? Então, esse cosmos que a gente está vivendo, essa situação de todos esses planetas, esses universos que nós conhecemos,
que está desenhada aí nesse fundo da Lilian ali atrás. Então, toda essa existência desse cosmos, por que que isso existe? Qual foi a causa que motivou a existência disso aí, né? Então, nós estamos vivendo um nível diferente da realidade de Deus. Lembra, nós já discutimos em outras oportunidades que Deus é um ser absoluto, o eu sou é um ser absoluto, existencial. Ele sempre foi, é e será Deus, será o eu sou, o eterno e o infinito, com toda a sua infinitude, fonte de todas as energias que nós conhecemos, fonte de tudo que nós conhecemos. Então, assim, mais além disso, Deus tem uma potencialidade inserida na sua infinitude. Essa potencialidade do eu sou é justamente o elemento de expansão do eu sou. Esse elemento de expansão se realiza através da experiência de vivenciar a evolução partindo da imperfeição para a perfeição. Ou seja, apesar de todo o poder, da grandeza de Deus e tudo aquilo que a gente sabe do eu sou, tem uma coisa que ele não é. Ele nunca foi imperfeito. E ele deseja vivenciar a experiência de evoluir da imperfeição para a perfeição. Então, isso é o que preenche a potencialidade dele. Então, nós vimos ali, por exemplo, que ali fala que o conhecimento pode ser adquirido pelo intelecto, né? Mas a verdade, ela só pode ser materializada pela experiência. Nós temos que viver essa experiência. Então, eu também já dei esse exemplo algumas vezes. O cara que é obstetra, ele tem o conhecimento. Ele sabe exatamente o que acontece com o organismo de uma mãe, o feto, tudo isso até nascer. Ele tem a ciência, tem o conhecimento, tem o intelecto dessas coisas. Mas um obstetra, se for homem, por exemplo, nunca vivenciou, nem vai vivenciar essa experiência. Eu acho que todos nós concordamos que, por exemplo, neste caso, a experiência da gravidez, de estar grávida, é diferente do conhecimento da gravidez, é outra coisa, né? Então, o eu sou quer viver, ele já é perfeito. Ele sabe tudo que tem de errado. Ele sabe tudo que pode dar certo e que pode dar errado. Então, ter a ciência é o que ele tem essa ciência. Agora, ele quer viver essa experiência evolutiva de partir da imperfeição para chegar na perfeição. Aí, o que ele fez? Ele não poderia viver essa experiência por ele mesmo, porque ele já é perfeito. Como é que um ser que já é perfeito vai fazer uma experiência de evoluir da imperfeição para a perfeição? Então, o nosso Pai, o Eu Sou, ele bolou um plano, ele idealizou uma situação, ele idealizou uma circunstância, um projeto que pode permitir a ele viver essa experiência. E de que forma ele fez isso? Ora, ele criou um ambiente. O que é esse ambiente? É um ambiente imperfeito, é uma arena, é um palco, onde essa experiência pode ser realizada. Então, esse palco não pode ser a casa do eu sou.
que lá na morada do eu sou, que é o ambiente absoluto, que é a realidade dele, é a eternidade, é a infinitude, tudo lá é perfeito. Lá não tem lugar para a imperfeição. Admitir que lá no ambiente de Deus, na casa de Deus, pudesse ter alguma coisa imperfeita, seria admitir que ele colapsou, que o sistema dele falhou, que ele perdeu o controle das coisas. Então, ele teria que gerar um ambiente descolado desse ambiente dele, descolado da casa dele, que não contamine aquele ambiente dele, e ter uma situação fora da eternidade. Tem que ser uma coisa temporal, porque o imperfeito não pode durar para sempre. Tem que ter um momento que o imperfeito acaba. Então, foi por isso que o nosso Pai idealizou o tempo e o espaço com tudo que nele está contido. Então, está lá os 7 superuniversos, toda aquela história que nós já conhecemos, essa grandeza maravilhosa desse cosmos que nós conhecemos, mas que é uma arena, é um palco, apesar de sua grandiosidade, onde existe o tempo e existe o espaço. E é um ambiente imperfeito, que esse ambiente também está evoluindo, né? Ele começa lá, um ambiente completamente imperfeito, desde o ponto da não existência até evoluir e alcançar uma perfeição, uma estabilidade, que nunca mais mude. A partir do momento que alcança a perfeição, vai se eternizar. Então, essa arena, esse palco, é um ambiente onde ele colocou as personalidades que somos nós, para viver essa experiência. Para fazer isso, ele nos dotou de livre-arbítrio. Por quê? Ora, de que maneira Deus poderia viver essa experiência conosco? A nossa personalidade vem dele. Então, o que ele colocou? Alguém de vocês já falou, eu queria ser uma formiguinha para estar naquele lugar e ver o que está acontecendo. Eu queria ser um negocinho que pudesse estar observando o que aquela pessoa está fazendo e de que maneira ela está reagindo. Ora, foi isso que o Pai fez. Ele colocou dentro de nós uma fração dele. Aí ele diz assim, então eu tenho personalidades imperfeitas, porque não tem experiência e não tem conhecimento, não tem ciência. Porque nós, quando nascemos, nós não sabemos nada. E essa personalidade vem igualmente zerada. Ela vem sem saber nada. Ela vai aprender. E aí o Pai vem e habita a mente daquela pessoa. Então, é aquela formiguinha que entrou ali para ver o que está acontecendo e de que maneira nós vamos fazer. Então, o Pai se dispôs a viver a nossa experiência. E para garantir que ele não vai interferir nas nossas decisões, porque se ele fizesse isso, ele estaria, na verdade, ele tomando as decisões e evoluindo, fazendo a coisa acontecer da maneira como ele acha que tem que ser, então todas as coisas seriam perfeitas, não aconteceria a experiência. A razão do livre-arbítrio é a determinação de livre escolha do nosso Pai de dizer, esse cidadão, essa personalidade vai tomar suas próprias decisões e eu não vou interferir, porque se eu fizer isso, a experiência não existe. Então, cada um de nós tem esse livre-arbítrio que nem o nosso Pai interfere nele, para fazer que a gente possa, então, percorrer esse caminho, vivendo todas essas experiências de crescimento, de perfeccionamento,
até o momento em que algum dia nós estaremos perfeitos e chegaremos lá na presença do nosso Pai. Enquanto isso, o nosso Pai, formiguinha, está ali na nossa mente, vivendo conosco todas as experiências de evoluir da imperfeição para a perfeição, acompanhando de perto e sentindo as emoções que nós sentimos, vivendo lá na nossa mente. Então, é por isso que nós somos tantos. Existem muitas imperfeições, muitas maneiras de evoluir. Não existe uma só imperfeição, porque senão seria necessário criar só um de nós. É por isso que tem tantos de nós, porque existem muitas possibilidades. Decorrência do quê? Da capacidade de discernimento, da qualidade da pessoa, de como ela toma as decisões, e também do meio ambiente onde ela está inserida. Faz frio, faz sol, tem fome, não tem fome, faz calor, tem terremoto, não tem terremoto, chove, não chove, tem... Enfim. Então, nós vivemos em 7 trilhões de mundos diferentes, com possibilidades ambientais e de sistemas diferentes, que impõem desafios diferentes para que essas personalidades que vivem nesses lugares possam, então, viver essa experiência. E essa experiência toda é vivida e centrada no Supremo, que é o crescimento do Deus experiencial, que está ali vivendo todas essas circunstâncias. Em algum momento ele vai se fundir com a Trindade do paraíso lá e trazer, incorporar no eu sou a vivência, a experiência de viver a imperfeição, evoluindo da imperfeição para a perfeição. E, ao mesmo tempo, criar essa miríade de seres maravilhosos, perfeccionados, que somos nós para galgar outros projetos e outros planos desse Deus. Então, a causação é essa. A causação é a experiência, é a vivência, essa é a causa. Foi isso que deu causa a todo esse projeto. É o fato de Deus ter criado todo esse cosmos, todos nós e todo esse negócio, para permitir esse processo de evolução da imperfeição para a perfeição. E ele está nos acompanhando e vivendo conosco, passo a passo, tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas. Então, a causação cósmica é essa, é por isso que o cosmos existe. Deus tomou a decisão, o Eu Sou tomou a decisão de criar tudo isso para propiciar a vivência dessa experiência. Então, quando fala ali da causação cósmica, é essa. E aí, a adaptação, o que é? Ora, nós vivemos um ambiente imperfeito. Todos nós temos que nos ajustar em relação a esse perfeito e olhar para frente buscando a perfeição. O nosso propósito, a nossa conquista de progresso é justamente isso. Olha, tudo bem, eu concordo, esse negócio aqui está imperfeito, está ruim, eu vou aceitar esse negócio, vou me encaixar aqui, não vou ser um rebelde, não vou chutar o pau da barraca, eu vou aceitar a minha condição aqui e vou fazer a minha parte de progresso para fazer que esse negócio aqui cresça e evolua, e que eu evolua junto, que eu possa crescer também. Então, a minha leitura desse parágrafo é isso, e essa adaptabilidade é da gente estar integrado nesse cosmos, nesse conjunto, sentirmos-nos cidadãos do cosmos, parte do plano de Deus e desejosos de, com ele, construir tudo isso daqui. Essa é a nossa integração. Nós somos parte desse sistema. Então, qual é a desintegração? Qual é que é o afastamento? É eu dizer, não, eu não quero fazer parte desse negócio. Porque eu só tenho 2 opções. Eu não tenho 3. Eu só tenho 2 opções. Ou eu vou participar do plano de Deus, me adaptar a esse sistema e ajudar Deus a construir essa experiência, ou eu vou dizer,
eu me recuso a participar desse negócio e estou fora. Não existe outro. Né? Então, eu acho que esse parágrafo ele está muito focado em cima disso, em cima do plano de Deus, que é a realidade que Deus construiu para todos nós. Não sei se alguém quer fazer algum comentário adicional a isso. E lamento ter feito todo esse discurso assim, mas eu acho que isso ajuda a gente entender isso daí. É muito importante que a gente entenda a razão da nossa existência. Por que Deus nos colocou nesse mundo? Ele nos colocou nesse mundo para viver essa experiência, de partirmos de uma imperfeição para chegar na perfeição, para sermos, veja lá, qual é o ordenamento maior do nosso Pai. Não existe nenhuma ordem maior do nosso Pai que aquela de sede vós perfeitos, como eu sou. Quando ele fala sede vós perfeitos, a primeira coisa que nós temos que reconhecer, assinar e aceitar é que nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos, então algum dia nós vamos alcançar a perfeição. E aí, sede vós perfeitos, como eu sou. Então, ele está conosco, nos guiando e nos acompanhando para que a gente chegue à perfeição dele. Eu também já falei outras vezes, nós, com certeza absoluta, vamos ser perfeitos como Deus é. Quando a gente fala ser perfeitos como Deus é, as pessoas falam, nossa, o Henrique está com megalomaníaco, né? Não sei, o cara está com uma ideia. Não, é verdade, porque assim, qual é que é a perfeição que Deus quer que nós alcancemos? É da unificação das nossas energias, que é, então, a nossa personalidade unificando a nossa energia material, mental e espiritual. É isso que Deus é. Deus é uma unificação de todas essas energias. A energia espiritual é coordenadora e a mental subordina a física a ela. E tudo isso funciona em harmonia, em propósito de equilíbrio eterno. Então, isso é o que nós temos que alcançar também. Então, ser perfeitos como Deus não significa sermos igual a Deus. Por quê? Porque Deus, eu comecei falando aqui, é a fonte dessas energias, ele é a fonte da criação, ele é a fonte de tudo, inclusive nós. Então, nós podemos ser perfeitos como ele é, mas nós nunca vamos ser fonte de nada. O máximo que a gente consegue ser é fonte das nossas próprias experiências, mais nada. Então, esse parágrafo está muito focado em cima desse propósito da nossa existência aqui, dessa realidade. Aliás, esse discurso todo de Jesus está focado em cima disso, daquilo que Deus nos deu e o que ele espera receber em troca. Né? Então, dessa realidade que nós estamos vivendo, dessa realidade cósmica. E o livro, Os Reveladores, logo lá no segundo parágrafo da primeira página, está escrito lá, o propósito desta revelação é a expansão da consciência cósmica e a elevação da espiritualidade. Então, assim, a expansão da consciência cósmica é isso, é saber que nós fazemos parte de um projeto que, além de nós, tem nossos vizinhos, nossos irmãos, tem o nosso mundo, tem os outros mundos, que nós não estamos sozinhos, existe um sistema, existe uma constelação, existe um plano, existe um monte de seres ascendentes, descendentes, que estão todos envolvidos nesse processo, e a gente gradualmente vai ganhando consciência disso, existe um plano evolutivo, tudo isso é consciência cósmica, é saber que nós somos um cidadão cósmico. E a nossa personalidade, que é imutável, tem essa universalidade.
que é a adaptação a todos esses diferentes ambientes, começando com o ambiente físico, morancial, espiritual, dentro do tempo, fora do tempo, etc. Então, a nossa personalidade, que é o protagonista dessa história, é um filho de Deus, que ainda não foi espiritualizado, vai ser espiritualizado quando a gente se fundir com a centelha divina do ajustador do pensamento, né? Então, essa consciência cósmica, é disso que Jesus está falando ali. Nós nascemos, nós estamos aqui com esse propósito. Não tem nada que seja diferente disso, né? E quando a gente aceita essa realidade, fica mais fácil a nossa vida, o nosso caminho, apesar da gente saber que a dimensão é gigantesca, né? Bom, continuamos ou alguém quer fazer algum comentário? Henrique, Oi. você falando, e essa colocação aqui, porque aqui ele fala o que é a vida, qual o significado da vida, e qual o valor da vida. Então, a vida, ela tem um projeto, e ela tem todos esses seres, a mente cósmica, que é a própria de Deus, o Espírito de Deus, e todo o universo, ele está em harmonia com esse coração, origem, né, que é o eu sou, a origem de todo o universo. Então, eu me vi assim, eu estou dentro desse planeta, esse planeta tem uma regra que também está ligada à fonte, todos os planetas estão ligados à fonte, então, eu estou aqui para me adaptar a tudo isso. E se alguém sair dessa conexão, nós temos consequência em relação a isso. Mas, como ele colocou, esse processo de adaptação é um equilíbrio. Eu estou o tempo inteiro em equilíbrio. Então, se eu estou mais para a direita, mais para a esquerda, erro. E esse erro me leva ao conhecimento. E esse conhecimento me leva à sabedoria. E eu sou o todo e eu sou a parte, o indivíduo. Porque eu tenho as minhas questões, o meu corpo, a minha mente, tem uma combinação de informações, de formas, de símbolos, que eu entendo assim, eu experiencio assim. Eu experiencio o todo no indivíduo. E, ao mesmo tempo, eu sou indivíduo porque essa conexão que nós temos com o universo, que é um arquivo vivo eletroquímico magnético, que é a mente de Deus, né, os circuitos, então eles estavam cheios de símbolos, de imagens, de informações, que eu aqui no indivíduo, na hora que eu vou viver essa simbologia, essa conexão, na minha particularidade, eu vou viver do meu jeito. Por exemplo, um exemplo da mãe, tem a mãe divina e a mãe da terra. E a mãe divina, deve ter a mãe maior do que a divina, não sei, e daí isso é um modelo. Só que a mãe divina, ela vive a maternidade de uma forma, nós humanos vivemos de outra, e cada um de nós aqui vivemos da nossa forma. É isso que eu estou entendendo do que você falou e do que eu vi aqui. Eu não sei se eu estou viajando fora da Eu acho que casinha. assim você captou bastante de tudo que foi falado. Mas olha, de Ok. fato, esse processo não é um processo simples. A gente vai estar sempre discutindo e sempre analisando. Mas nós temos que entender o cosmos, que é o todo, que você falou aí. Então, nós temos que entender esse cosmos como um grande organismo vivo em gestação. Então, o que significa isso? Sim, significa que a gente é vivo
todo esse mecanismo é um mecanismo que está interagindo de alguma forma, está crescendo de alguma forma e se construindo de alguma forma. Então, nós estamos evoluindo da imperfeição para a perfeição. E essa evolução é desse organismo inteiro, é do cosmos todo, que inclui a todos nós, inclui todos os planetas, inclui tudo. Por quê? Esse organismo, ele é, na verdade, o Deus Supremo, que é o Deus em formação, o Deus em crescimento. Quando nós estudamos lá o Supremo, a gente viu lá, o corpo físico do Supremo é o cosmos, é tudo que nele está. Por quê? Dentro desse cosmos é que está acontecendo toda a experiência e toda a evolução do processo de evoluir da imperfeição para a perfeição. Então, o Deus Supremo, ele abraça ou ele compreende em seu corpo físico a totalidade do cosmos. A mente desse Deus Supremo é a mente infinita, do Espírito infinito, né? Então, o Supremo é uma criação da Trindade. O que é a Trindade? A Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito, é uma divisão que nós fazemos para compreender a existência do Eu Sou, porque a Trindade, na verdade, ela volta lá para o Eu Sou, é quando você junta a Trindade e recompõe toda a deidade, você está recompondo o Eu Sou. Então, eu falei que essa experiência aqui é uma experiência de expansão evolutiva do Eu Sou, para incorporar nele Eu Sou essa experiência de evolução, que ele nunca viveu porque ele nunca foi imperfeito, mas isso faz parte da potencialidade dele, porque senão ia ser muito chato, né? O cara que é Deus está lá, não tem o que fazer, não tem mais nada, acabou a vida dele, está lá preso na absolutez dele, completamente acorrentado na absolutez dele. Então, ao fazer esse projeto e ao dar origem ao nascimento do Supremo, qual é que é o destino final do Supremo? O destino final do Supremo é quando ele alcançar a perfeição, ele se encontra com a Trindade. Nós, individualmente, quando alcançarmos a perfeição, nós nos encontramos com o Pai. Não é com o Eu Sou. Nós nos encontramos com o Pai. Quando nós formos perfeitos, nós vamos chegar lá na presença do Pai, e aí nós alcançamos a finalidade, o corpo de finalidade. O Supremo, ele não vai alcançar o Pai, ele vai alcançar a Trindade. Quando a Trindade se recompõe junto com o Supremo, o Eu Sou absorveu e incorporou o Supremo. E ali ele incorporou essa experiência de vivência do perfeicionamento. Então, esse organismo vivo, que é o universo dos universos, que eu falo que é um organismo vivo em gestação, o que é? É o Supremo. Ele está sendo gestado, ele está sendo criado, ele está sendo desenvolvido como um feto é desenvolvido, da mesma forma, até o momento em que ele vai nascer no seu esplendor como um Deus Supremo da experiência. Cada um de nós é uma célula desse Supremo. Não uma célula física do nosso corpo físico, mas da nossa personalidade que está conquistando essa experiência individualmente. Então, é assim, como se as células desse Ser Supremo estivessem se formando e chegando na perfeição da célula para compor aquele organismo do Ser Supremo. Nós podemos comparar, o livro não fala isso, mas eu faço uma analogia dizendo o seguinte: nós podemos nos comparar em relação ao Supremo como uma fração do Supremo.
Da mesma forma como o ajustador do pensamento é uma fração do nosso Pai. Então, nós somos uma fração do Supremo, crescendo junto com ele. Então, nós formamos esse todo, nós somos uma célula desse organismo vivo em gestação. O que acontece se uma dessas células for cancerosa? Esse organismo tem que expelir essa célula, sob pena de, não o fazendo, todas as demais serem contaminadas e dessa gestação não seguir adiante. Então, é por isso que a gente tem que se integrar, se adaptar a essa realidade, fazer parte dela. Porque nós temos que integrar esse corpo buscando a perfeição e fazendo parte dele, entendendo que nós estamos construindo tudo isso juntos. Se nós formos uma célula defeituosa, esse organismo físico vai expelir essa célula da mesma forma que o nosso organismo expele uma casca de ferida. Então, não pode continuar uma coisa que esteja atrapalhando o desenvolvimento desse organismo. E é isso que nós temos que entender, que nós somos parte desse processo todo, dessa coisa gigantesca, e que nós temos que nos integrar nela para fazer com que ela cresça, se desenvolva de maneira progressiva, perfeita e acabada. Então, reconhecer, sim, as nossas limitações, aceitar, sim, que nós estamos em evolução e perseguir como meta a perfeição do nosso Pai. É disso que Jesus está falando ali para o Ganide. Esse organismo vivo é esse cosmos que nós temos que nos integrar. E é através da nossa participação nele é que nós podemos conquistar a experiência da perfeição, conquistar o nosso perfeccionamento. É aquele ganho que a gente tem, que só é possível através da experiência, não é através do conhecimento. Então, a percepção de que nós somos parte desse organismo. Todo esse processo, eu compreendo que é de veras muito complicado, mas nós temos que tentar buscar isso de uma maneira simplista na nossa mente. Deus está buscando uma expansão para viver essa experiência de perfeccionamento. Essa experiência só pode ser vivida no tempo e no espaço. Não existe a imperfeição no ambiente absoluto, fora do tempo. Tudo que é imperfeito, tudo, absolutamente tudo que é imperfeito, ou em algum momento se transforma em perfeito, é perfeccionado, ou é rejeitado, é eliminado, sai fora. Se tiver um copo quebrado na sua casa, ele é imperfeito, você vai jogar fora, não vai fazer nada. Enquanto ele estiver inteiro ali, ele vai ficar, né? E assim é com todas as coisas e com todos nós. Não é diferente. A compreensão desse mecanismo pode parecer complexa, mas, na verdade, é até relativamente simples, se a gente for pensar, olha, nós estamos fazendo parte de um processo, de uma coisa que está em formação aqui, né? Então, essa aqui é a ideia. Eu entendo que discutir o Supremo é uma coisa muito complexa na cabeça de todos nós. Mas se nós entendemos que o Supremo é como se fosse um filho de Deus, que está conquistando para Deus essa experiência, e que para fazer isso todos nós fazemos parte do Supremo, fica mais fácil de entender. Por que todos nós fazemos parte do Supremo? Olha, como nós falamos, não tem um só tipo de imperfeição. A imperfeição, ela é relativa. Ela é relativa ao quê? Ao meio ambiente em que ela se encontra e relativa à personalidade que a conduz. Então, nós temos diferentes maneiras de reagir ao mesmo meio ambiente. Isso faz com que a personalidade seja diferente. E todos nós
ou todos os seres do planeta vivem realidades diferentes. Cada mundo é uma realidade diferente. Mesmo no nosso planeta, tem lugar frio, lugar quente, lugar que tem comida, lugar que não tem comida, e assim vai. E nós temos que nos adaptar a essas circunstâncias. E cada personalidade reage a essas circunstâncias de uma forma e vive essa experiência de uma forma. É por isso que nós somos tantos. Então, se só existisse uma experiência, só precisava de um de nós, não precisava todos nós. Agora, para exaurir essa experiência e dizer, não, eu vivenciei todas as possibilidades possíveis e imagináveis de imperfeição evoluindo até perfeição. É isso, é por isso que tem essa coisa gigantesca com todos nós lá. De novo, estiquei muito. A nossa leitura não está avançando muito, mas vamos lá. Algum outro comentário? Isso mesmo. A gente precisa ouvir novamente, exaurir é isso, né? É ir aumentando e alargando essa possibilidade de compreensão. Para mim, é excelente. Para mim também. Tá bom, Isabela. Nós estamos aqui para estudar, né? Então, a gente estuda junto. Eu tenho o privilégio de ter me aprofundado já bastante nesses estudos e ter desenvolvido esses raciocínios que não foram só da minha mente, mas da ajuda de muitos professores. Então, eu acho que é importante ajudar todas as pessoas que eu possa ajudar a ter o entendimento. É claro, cada um de nós tem que estudar o livro lá para ter a própria compreensão. Agora há pouco, acho que era a Isabela que estava falando, olha, eu já li esse negócio não sei quantas vezes, agora eu acabei de ler e falei, puxa, por que eu não enxerguei isso antes, né? Isso é a revelação. A revelação está contida no livro. A gente lê e, às vezes, não consegue enxergar a revelação, porque nós não estamos prontos para ela. Ela é uma sequência de experiências que precedem um entendimento. Então, quando a gente desenvolve a experiência necessária para aprender alguma coisa, a gente aprende, senão a gente vai ficar lendo aquele negócio ali e não vai entender nunca. É aquela ideia de explicar o telefone celular para um soldado romano. Ele não vai conseguir entender esse negócio, esquece. Mas, bom, vamos lá. Suzinha, vamos ver se a gente avança mais um pouquinho ali. Podemos até repisar um pouquinho esse parágrafo, se quiser, para ver se passou alguma coisa que nós não falamos, né? Então, a vida é uma adaptação, a vida é uma adaptação da causação cósmica original. Causação cósmica original é o desejo dessa experiência, de criar esse cosmos com esse propósito que eu expliquei. As demandas e possibilidades das situações do universo, que são todas as diversidades quantitativas de ambientes, de situações, que passa a existir pela ação da mente universal. A mente universal é a mente do espírito infinito. Lembrem, o espírito infinito, a terceira pessoa da deidade, é o absoluto da mente e é o Deus da ação. É ele que, através da mente, cria todas essas situações e essas possibilidades que nós estamos vivendo. Então, passa a existir pela ação da mente universal. E pela ativação da chama espiritual de Deus, que é espírito. Ativação da chama espiritual de Deus é o Filho Eterno e o próprio Deus através dos seus fragmentos residentes em nossa personalidade. Então, essa mente universal é a mesma mente que além de fazer toda a causação do universo, é a mesma mente que nós temos
rodando no nosso cérebro. A mente universal faz uma sessão da mente para a ministra divina no nosso universo local, com algumas características especiais para o nosso universo local, e a ministra divina é quem faz essa sessão da mente para nós. Então, a gente, semana que vem, como eu já prometi, vamos falar mais desse assunto. Mas essa mesma mente é a mente que roda no nosso cérebro. Então, passa a existir pela ação da mente universal e pela ativação da chama da espiritualidade de Deus, que é Espírito. O significado da vida é a sua adaptabilidade. Nós falamos disso agora há pouco. O valor da vida, então, está na possibilidade de progresso. Se a gente não evoluir, não tem valor nenhum. Perdemos a nossa existência aqui. Não chegamos a lugar nenhum. É por isso que o valor é essa possibilidade de progresso, é o progresso de evolução. Até onde? Até as alturas máximas do conhecimento de Deus. Até nós chegarmos na presença de Deus e sermos perfeitos como Ele é. Continua ali, Sussu. A má adaptação da vida autoconsciente ao universo resulta em desarmonia cósmica. E cada um de nós somos um cosmos, nós temos dentro de nós uma réplica desse cosmos. Então, se a gente não se adapta ao cosmos, ao universo, todos os que estão no seu entorno, tudo que faz parte do universo, resulta em desarmonia. Nós já falamos, se tiver uma célula doente, ela afeta todas as outras células, tem que ser eliminada. A divergência final entre a vontade da personalidade e as tendências do universo termina no isolamento intelectual e na segregação da personalidade. Cara, se eu não conseguir me adaptar, se eu não conseguir fazer a vontade do Pai, como é que eu vou continuar nesse negócio aqui? E qual é que é a vontade do Pai? É que eu seja perfeito como Ele é, sede vós perfeitos, como eu sou perfeito. Então, a divergência entre a minha vontade e a tendência do universo, que é a vontade do Pai, termina no isolamento intelectual e na segregação da minha personalidade. Qual é o significado disso? Eu não tenho como continuar nesse negócio, eu tenho que sair fora. A perda da chama piloto do espírito residente sobrevém a cessação da existência espiritual. O que ele está dizendo aqui? A partir do momento em que eu me recuso a fazer a vontade do meu Pai, a partir do momento que a minha vontade é divergente da vontade do Pai, e que eu nego o meu desejo de participar dessa realidade, a minha chama piloto, que é o meu ajustador do pensamento, a centelha divina que me habita, ele vai embora. Ele perdeu a finalidade de estar comigo. E a partir desse momento, eu perco a existência espiritual. Eu deixo de existir como um elemento espiritual, como um ser espiritual. E o ser espiritual é a realidade universal, é aquele que pode prevalecer na eternidade. Então, se eu perder essa chama piloto, caput, acabou. Então, o dia que meu ajustador me abandonar, porque eu rejeitei o meu Pai, porque eu rejeitei fazer parte do processo de perfeccionamento, não desejei mais alcançar o meu Pai, não desejei mais alcançar a perfeição dele, e ao invés disso eu me rebelo contra esse sistema e passo a praticar uma vontade que põe em risco a existência desse cosmos, desse organismo vivo, não existe outra possibilidade que não aquela de que eu seja rejeitado desse cosmos, eu seja eliminado dele.
É isso que ele está falando aqui. Então, a vida inteligente e progressiva, então, se torna em si, por si mesmo, uma prova incontroversa da existência de um universo pleno de propósitos, que expressa a vontade do Criador divino. E essa vida, no todo, luta na direção de valores mais elevados, tendo por meta final o Pai Universal. Está aqui de novo. A nossa meta é a perfeição. A nossa meta é alcançarmos a Deus, é alcançarmos o Pai, sermos perfeitos como Ele é. Então, essa vida inteligente, essa progressão que a gente faz, ela, por si só, é uma prova incontroversa desse plano de Deus, da existência desse universo, da existência dessa realidade. Então, na medida que nós aceitamos essa vontade de Deus e passamos a ter essa compreensão espiritual que nós somos filhos dele, que nós somos todos irmãos e que nós temos um projeto de vida e que a nossa missão é evoluir, alcançar a perfeição do Pai, à medida que nós vamos conquistando essa compreensão, nós vamos tendo prova de que esse universo existe, de que esse plano existe. Ele vai, por si só, se comprovando. Entendo que é isso que ele está dizendo aqui. Apenas em grau o homem possui a mente acima do nível animal, né? Então, não vou nem gastar muito tempo com isso, porque todos nós compreendemos isso. A gente sabe, os animais são dotados de mente. Não poderia ser de outra forma. Eles têm uma certa inteligência. O que está faltando para os animais? Existem 3 coisas básicas que os animais não têm. 2 delas estão relacionadas à mente dos animais. Os animais não têm a mente de adoração, nem a mente da sabedoria. E eles não são dotados de personalidade. O Pai não dá personalidade a esses animais que não têm um objetivo espiritual. É por isso que os animais não conseguem adorar a Deus. Você já viu algum animal adorando a Deus? Já viu algum animal praticando a sabedoria de um sábio, de um ser humano? Já viu animais discutindo o futuro, o ideal de vida, de como nós vamos crescer e melhorar? Então, isso é uma característica dos humanos, que são dotados do espírito, da mente, da adoração, da sabedoria, e são dotados de personalidade, né? Então, o conhecimento desses animais é simplesmente a discernidura dos fatos. O cachorro come porque tem que comer, ele percebe a luz porque a luz está lá, enfim. Os animais, eles não são dotados dessa possibilidade, né? Vamos avançar, Sussuzinha. Falta um pouquinho, eu acho que tem um negócio ali interessante para nós. O conhecimento, ele é demonstrável. Então, tudo que é ciência, a gente pode provar e pode demonstrar. Nós já falamos disso, né? Entretanto, a verdade, ela é experimentável. Se a gente discutir tudo que nós estamos falando aqui com um cientista cético da existência de Deus, ele vai nos chamar de louco, né? Porque ele vai dizer, olha, você não pode provar a existência de Deus, etc. Mas nenhuma ciência vai me provar que Deus não existe. Eu sou a prova viva da existência de Deus. Eu quero alguém dizer que eu estou errado de acreditar em Deus, de acreditar na existência de um Criador, de dizer que aquilo que eu sinto pelo meu Pai não existe, não é verdade, né? Então, essa verdade, que é perceber a presença de Deus, ela é experimentável, você sente, você não explica com facilidade esse sentimento para ninguém. Então, o conhecimento é uma posse da mente. A verdade é uma experiência da alma, o eu progredindo. Por que progredindo?
porque quando nós só desenvolvemos a alma quando nós estamos evoluindo. Se nós estivermos evoluindo, a alma estará sendo criada em conjunto com a nossa mente e o nosso ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento, que é Deus, é quem cria a nossa alma. Ele é que desenvolve dentro de nós aquela alma, sempre e quando nós autorizarmos e nós permitirmos. E a maneira de dar esse alvará para o nosso Pai, essa concessão, essa permissão, é fazendo a vontade dele. Cada vez que nós reconhecemos ele como Pai, aos nossos irmãos como irmãos, e fazemos a vontade do nosso Pai, ele constrói um pedacinho da nossa alma dentro de nós. Então, essa que é a ideia. O erro, o mal, é a penalidade da imperfeição. É natural, né? Se nós somos imperfeitos, nós podemos errar nas nossas escolhas, errar no nosso julgamento, né? Então, é uma coisa perfeitamente natural. E é admissível que a gente erre. O Deus, o nosso Pai, sabe que nós vamos errar. É impossível, uma vez que nós não somos perfeitos, que a gente possa escapar do erro. Nós sempre vamos ter uma situação ou outra onde nós vamos incorrer nesse erro. Não é possível que a gente não erre alguma vez. E muitas vezes. O que a gente tem que fazer é aprender com os nossos erros, conquistar a experiência. E o que não é aceitável é a gente conscientemente permanecer no erro, né? Porque aí já não é mais, a partir do momento que conscientemente nós permanecemos no erro, nós não estamos evoluindo. Ora, se acertar é fazer a coisa certa, é evoluir, é progredir, é caminhar para a perfeição, permanecer no erro significa que nós não estamos avançando, não estamos evoluindo, não estamos progredindo. Então, essa que é a ideia. A presença do mal se constitui em prova das imprecisões da mente e da imaturidade do eu em evolução. Então, é isso daí, é uma prova dos nossos erros, da nossa imperfeição, da nossa imaturidade. É isso que gera o mal, pode gerar o mal. O mal, portanto, é também uma medida da imperfeição na interpretação do universo. Então, quando o mal se faz presente com maior intensidade num dado momento no universo, a gente pode ter uma medida de quanto o universo ainda está distante da perfeição. O dia que o universo alcançar a perfeição, o mal vai deixar de existir, porque não vai ter mais a possibilidade de ocorrência da imperfeição. É por isso que é uma medida dessa imperfeição, né? A possibilidade de cometer erros é inerente à nossa aquisição de sabedoria, ao esquema de progredir do parcial e do temporal até o total e o eterno, do relativo imperfeito ao final imperfeito. Bom, nós falamos bastante disso. O erro é sombra do incompleto relativo, que deve necessariamente cair sobre a senda ascendente do homem no universo. Então, não tem como a gente evitar isso daí. E sempre é relativo, né? Porque à medida que a gente vai evoluindo, aquilo que é verdade num dado momento para nós, que nós achamos que está certo, no momento seguinte já não é mais, né? O erro, o mal, não é uma qualidade real do universo. É simplesmente a observação de uma relatividade na inter-relação entre a imperfeição do finito, incompleto, e os níveis ascendentes do supremo e do último. Então, é sempre essa questão da nossa interpretação com relação àquilo que é certo e errado. Muitas vezes nós confundimos o certo e o errado com as escolhas morais.
As escolhas morais são produtos de convenções da sociedade. Elas não implicam em estar certo ou estar errado. O que está certo e está errado para Deus é outra coisa. É a gente cumprir a vontade dele de chegar na perfeição lá no paraíso, reconhecendo a existência dele como um pai, como um criador, e a existência do nosso irmão, e esse esforço nosso de nos integrar a esse organismo vivo, buscando essa perfeição. Isso é o que é importante para nós, né? Então, enquanto a gente não alcança esse entendimento, a gente sempre está incorrendo no erro. Não tem o que fazer. Embora Jesus tenha dito tudo isso em uma linguagem simples, uma linguagem adequada à compreensão de Ganide, ao final da argumentação, o jovem tinha as pálpebras pesadas, como muitos de nós aqui, inclusive eu, e logo caíra num cochilo. Eles levantaram cedo da manhã seguinte para irem a bordo do barco, que tinha destino de Lazé, na ilha de Creta. Todavia, antes de embarcarem, o jovem tinha ainda perguntas a fazer sobre o mal, ao que Jesus replicou. Bom, vai mudar agora? Eu acho que a gente pode deixar esse, que vai começar um novo texto para a semana que vem, porque já são 10 horas. Ah, não, são 10 horas. Isso. Se o meu relógio estiver então, certo. Gente, essa viagem de Jesus foi muito interessante, porque Jesus, ao registrar tudo isso para Ganide e permitir que fosse registrado para todos nós, por uma insistência dos nossos seres intermediários de publicar esse trabalho de Jesus, é um aprendizado, porque se a gente for estudar a primeira, segunda e terceira parte do livro, tudo isso que Jesus está falando está contido lá também. Então, a retórica de Jesus nesse discurso com Ganide e vários outros que nós vamos ver aqui é só uma ratificação daqueles ensinamentos que estão na primeira, segunda e terceira parte do livro. Sabe uma coisa que eu quero agradecer, Henrique? Eu vejo, eu sinto em você um espírito assim generoso, de boa vontade, para nos ajudar a ter a clareza, né? E sinto que você também é buscador dessa clareza, né? Como você falou para a Sueli, é uma coisa interna que você tem com você e que você partilha com a gente, né? Então, isso faz ficar vivo o nosso ambiente de aprendizado interno. Eu agradeço o comentário aí. Eu sempre peço para o Pai me iluminar para que eu possa tentar descrever esses processos da melhor maneira possível para alcançar todo mundo dentro da orientação e do guiamento do nosso Pai. Muitas vezes eu falo coisas que eu nem sei de onde eu tirei. Então, eu espero que ele esteja me guiando, mas eu sempre tenho consciência daquilo que eu estou falando. Eu só me surpreendo às vezes, falei, eu não tinha pensado nisso ainda desse jeito, mas é assim. Então, vai. E tem uma confiança. Nós temos que estudar. Leva tempo para a gente aprender. A revelação, ela só chega para aqueles que estão prontos. É por isso que cada vez que a gente lê o livro, a gente descobre uma coisa nova e fala, puxa vida, como é que eu não tinha visto esse negócio ainda, né? Não consigo acreditar que eu passei batido nisso. Mas é isso. Você não vai conseguir fazer a tabuada de multiplicar antes de aprender a somar. Então, tem uma sequência de precedente, de pré-requisitos,
que a gente tem que ir formando nessa evolução. E essa sequência, esses pré-requisitos, eles são de todas as naturezas, eles são intelectuais, são coisas que lidam com a nossa mente, o pensamento, mas são também experienciais. Então, essa experiência não significa que nós temos que sair na rua fazendo alguma coisa para ter aquela experiência. Essa experiência nós podemos sentir no momento que nós estamos estudando, no momento em que nós estamos percebendo Deus, no momento em que nós estamos meditando, quando nós estamos orando, quando nós temos uma conversa com a esposa, o esposo, com o filho, com o próximo, com alguém, e você fala, puxa vida, eu nunca tinha feito isso antes, e agora fiz uma coisa que eu não me imaginava capaz de fazer, né? E que experiência isso produziu em mim? O que eu senti? Como é que foi esse negócio, né? O que eu aprendi, né? Então, esse processo de experiência é uma coisa do nosso dia a dia. Nós não precisamos procurar nada especial, mas à medida que a gente vai desenvolvendo esse entendimento de Deus e do plano dele, da razão da nossa existência, vai ficando mais fácil as coisas para nós aqui, né? Gente, nós somos cidadãos do cosmos. A nossa vida é infinita, de eternidade, se nós quisermos que seja assim. Mas ela, por si só, não faz sentido nenhum se essa eternidade for ficar sentado num cantinho lá no paraíso, apreciando os anjinhos tocando harpa. Ela só faz sentido se a gente alcançar o nosso Pai e puder participar com Ele de outros projetos, de outras coisas, para o crescimento do cosmos, da nossa grandeza e da grandeza dos nossos irmãos. Então, acho que é esse propósito que faz a gente crescer, a gente evoluir, saber que a gente vai ter pela frente toda uma eternidade onde nós vamos poder servir e servir. É isso, né? A gente só tem utilidade se a gente for capaz de servir. Aquele que não é capaz de servir não tem utilidade no cosmos. Não tem serventia, né? Então, é isso. Se deixar, eu vou esticar esse negócio até meia-noite. Bom, hoje ele está inspirado. Então, Estou vendo. Sei. Ficar cego muitos dias é complicado, a sua mente fica... Muito bom, pessoal. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. 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 Boa noite. Boa noite. Obrigada.